Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de metodologia da pesquisa jurídica. Hoje é a nossa terceira aula, né? E nós estaremos aprofundando um pouco mais nos conteúdos relativos ao estudo das normas da ABNT, Associação de Normas Técnicas. Como nós já vimos, a metodologia ela é nada mais do que o estudo dos métodos, isto é, o estudo de um caminho para que nós possamos chegar a um determinado fim, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Quem sempre disse sobre esse uso desse método foi o filósofo René Descartes, que já traz na sua obra, né, o Discurso sobre o Método, ele já trazia uma sistematização. É dessa sistematização do René Descartes que vai surgir a metodologia científica, que hoje é regida pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como nós já estamos vendo na nossa disciplina, a metodologia, então, é o estudo dos métodos, é o estudo dos caminhos para se chegar ao nosso objetivo, além de ser uma disciplina que estuda todos os métodos. A metodologia também é considerada uma forma para conduzir a nossa pesquisa, que vai ser um conjunto de regras para o ensino das ciências. São caminhos para que nós podemos atingir o estudo da nossa ciência específica, no caso do direito. A metodologia da pesquisa, então, ela vai ser esse conjunto de métodos e de técnicas que nós, estudantes e eternos pesquisadores, vamos utilizar para produzir os nossos trabalhos acadêmicos, os nossos relatórios, inclusive na redação das nossas peças processuais, principalmente no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, onde a prova é manuscrita na segunda fase, né? E os caminhos que são traçados a partir dos principais propósitos, da abordagem que nós vamos fazer, como que eu vou fazer uma abordagem de uma pessoa, por exemplo, para ela fazer parte da minha pesquisa, para ela fazer parte do meu estudo, qual é o cenário que envolve tudo isso, é o método fenomenológico, os sujeitos ou objetos da minha pesquisa, quais serão os procedimentos para análise da minha pesquisa. E aí, eu quero iniciar com vocês uma reflexão com o pensamento de Voltaire. O mais competente não discute, domina a ciência e cala-se. Isso é algo que eu sempre tenho dito para vocês. Que as pessoas que têm mais conhecimento são as que menos falam. Por quê? Porque elas ouvem mais, observam mais, fazem uso desse método que nós chamamos de metodologia da pesquisa para entronizar-se em seus pensamentos e correlacionar o todo, e não sair por aí falando aquilo que desconhece. Nós só podemos criticar aquilo que nós conhecemos. Então, só se discute a pessoa que conhece, a pessoa que domina. E o direito é assim. O direito tem que ser dominado por nós. Por isso que o curso de Direito doutrina os seus alunos com base numa dogmática, com base numa lei que é seca, estrita, que segue os rigores da lei. Porque se eu tiver o domínio dessa ciência jurídica, que é estritamente dogmática, eu vou discutir, porém, com fundamento, e muito pouco, porque poucos são os que dominam. Por isso que o ato de estudar o direito deve ser um ato de amor, como ressalta André Franco Montoro. O conteúdo da nossa aula de hoje, então, são as técnicas e procedimentos da pesquisa na área jurídica, e aí nós vamos falar um pouco da pesquisa bibliográfica, documental, experimental, do levantamento de dados, do estudo de casos, da pesquisação, que nós já falamos em outra oportunidade, da pesquisa participante, da pesquisa fenomenológica, que foi o fórum de vocês da semana passada, e dos tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa, que é o nosso fórum de hoje. Pois bem, a pesquisa bibliográfica
é aquela que é elaborada a partir de material já publicado, livros, artigos, teses, etc., revisando de forma intensa a literatura existente sobre determinado assunto em questão. Toda vez que eu for fazer uma pesquisa, seja ela qual for, eu vou fazer uso de uma doutrina. E quando eu vou fazer uso dessa doutrina, eu digo que a minha pesquisa é bibliográfica, porque eu já estou fazendo uso de livros, de artigos, de teses, da doutrina. Toda vez que eu fizer uso disso, a minha pesquisa vai ser bibliográfica. A pesquisa bibliográfica representa o estudo, no nosso caso, dos cultores do direito que escrevem as doutrinas. A partir disso, a partir dessa doutrina, desses livros, né, desses artigos científicos que são publicados em revistas, das teses de mestrado, das teses de doutorado que nós pesquisamos, porque toda vez que nós vamos pesquisar no Google, nós vamos colocar lá o assunto, a palavra-chave, hífen, tracinho, PDF, né, para já aparecer logo de cara artigos científicos e nós podermos fazer uso sem qualquer tipo de problema, ao invés de pesquisarmos diretamente sem colocar o PDF, e aí vai aparecer o nosso amigo Wikipedia, Wikipédia, e nós sabemos que não é um site confiável, porque qualquer pessoa pode entrar lá e alterar o seu conteúdo. E aí o professor pede para fazer uma pesquisa, a gente corre no Wikipédia, que é o mais fácil, e pode estar errado esse conteúdo, porque alguém pode ter ido lá e ter sacaneado essa nossa história. Então, a pesquisa bibliográfica vai ser sempre aquela pesquisa feita com base em livros, artigos, em algo que já foi estudado por alguém, que está sacralizado, que está documentado. Basicamente, todas as pesquisas serão bibliográficas. Serão bibliográficas aliadas a outras pesquisas, a outros métodos e a outros procedimentos. Um vai correlacionando com o outro. E automaticamente, toda vez que a pesquisa for bibliográfica, ela também será dedutiva, porque eu vou ler e interpretar. Esse meu ato de interpretar o livro, a doutrina, o artigo, a tese, a dissertação, esse ato interpretativo é um ato de dedução. Eu vou ler e vou interpretar, vou deduzir o que o autor quis trazer para isso. Por isso que quando nós vamos ler um livro, um artigo, uma tese, uma dissertação, eu vou sempre buscar quem é o autor. Primeira coisa que eu faço, peguei o texto na minha mão, quem é o autor do texto? Porque se eu conhecer quem é o autor do texto, lendo a biografia dele, buscando a plataforma Lattes dele, que a propósito vocês já devem ter feito de vocês, né? Nós conhecemos qual é o caminho, qual é o percurso que ele vai utilizar para desenvolver todo o seu trabalho. Então, nós já vamos ter meio caminho andado quando começarmos a ler o texto em si, porque nós vamos saber com que olhar eu vou ler o texto do fulano de tal, porque ele é um filósofo, porque ele é um historiador, porque ele volta os seus estudos à contemporaneidade, ele volta os seus estudos à modernidade, e aí vai depender de cada um. Então, essa é a pesquisa bibliográfica, que sempre estará atrelada ao método dedutivo. Depois nós temos a pesquisa documental, que é elaborada a partir da análise de documentos que não receberam um tratamento analítico. É eu pegar um documento que não recebeu nenhum tratamento, que não foi feito estudo bibliográfico sobre ele, não foi feita nenhuma análise hermenêutica sobre esse determinado documento. Por exemplo, a minha família é uma família tradicional e tem alguns contratos bem antigos. Eu quero fazer uma análise destes documentos. Isso seria uma pesquisa documental. Um processo que está arquivado há mais de 40 anos. Em Cáceres, eu sei que tem muitos. Isso é uma pesquisa documental.
buscar a essência. Como era o discurso naquela época em que tinham aqueles processos? Isso é uma pesquisa documental. A pesquisa experimental não é muito utilizada por nós. Ela consiste na realização de experimentos. Como é que nós vamos fazer experimentos no direito, né? A partir da definição, observação e controle de variáveis e sua influência sobre determinado objeto. Nós podemos fazer uma pesquisa experimental no direito se nós aliarmos o direito a uma outra ciência. Aí nós podemos fazer, por exemplo, se eu aliar o direito à biologia ou às ciências ambientais, nós podemos fazer uma pesquisa experimental. Eu posso analisar algum objeto específico que é fonte de estudo da biologia, ou da química, ou da física. Posso usar um brinquedo de um parque infantil, por exemplo. Qual é o movimento que esse brinquedo faz? Física. Esse movimento pode gerar alguma consequência jurídica. Que consequência jurídica pode gerar se sofrer um acidente, por exemplo? Aí seria uma pesquisa experimental. Levantamento. O levantamento ele é elaborado a partir do levantamento de dados via um instrumento de coleta de dados, um questionário ou um roteiro, aplicado em contato direto com a população. Desse levantamento, nós vamos extrair uma amostra, nós vamos fazer um censo, né, cujo comportamento se deseja conhecer. Então, eu quero saber o que os alunos da UNEMAT acham do curso de Direito. E aí eu vou escolher um polo da UNEMAT, um campus da UNEMAT. Escolhi a UNEMAT de Barra do Bugres. E aí lá eu quero saber o que os alunos acham, pensam sobre a importância da UNEMAT. Para eu fazer esse levantamento, eu vou ter que fazer uso de um questionário ou de um roteiro. Esse questionário serão várias perguntas, eu vou selecionar que tipo de resposta que eu quero, né? Se eles acham positivo, negativo, ou outro tipo de resposta. Os alunos serão ouvidos, mas em que quantidade? Eu posso ouvir só uma turma? Não, porque eu disse que eu vou fazer um levantamento sobre a importância da UNEMAT, do campus de Barra do Bugres. O que eu vou ter que fazer? Para que essa minha amostra tenha uma fundamentação teórica. Eu tenho que ouvir, no mínimo, 30%. Então, eu vou ter que ouvir 30% da população, né, dos estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso, de Barra do Bugres. Eu tenho que ouvir 30% dos alunos nesse meu questionário para que o meu levantamento da pesquisa tenha uma sustentação, tenha uma fundamentação e possa ser fonte da minha pesquisa. Depois que eu ouvir 30% de todos os universitários da universidade lá de Barra do Bugres, eu vou pegar e vou fazer a análise de pergunta por pergunta. Quantos alunos responderam sim? Quantos responderam não? E aí nós vamos seguindo isso. A partir disso, desse levantamento de sim e de não, de cada uma das perguntas que eu fizer, eu vou montar um gráfico, e aí vai ser o predinho, a pizza, o modelo que vocês seguirem. O ideal é sempre escolher somente um modelo e seguir ele no texto todo, na produção textual toda, ou escolher 2 modelos e ir intercalando entre um e outro. Ou tudo pizza, ou tudo predinho, ou triângulo, sei lá qual que vocês vão escolher. Mas sempre escolher um e ele ser o padrão, ou escolher 2 e ir intercalando dentro do texto. Não posso colocar essa análise seguida, esses gráficos seguidos. Eu tenho que pôr o gráfico da primeira pergunta
com a análise dessa primeira resposta. Então, vai ter o gráfico, abaixo eu vou descrever o resultado da primeira pergunta. Aí eu venho com o segundo gráfico, vou descrever a análise da segunda, e vou indo. Quanto mais perguntas, mais gráficos. Por isso que nós sugerimos que não ultrapasse 5 perguntas, que é extremamente suficiente para sustentar, inclusive, uma monografia de conclusão de curso. Se fosse uma dissertação de mestrado, nós chegaríamos em 10 questões, se fosse uma tese de doutorado de 20 para cima, devido à quantidade de páginas que é exigida. Estudo de caso. O estudo de caso, ele é elaborado a partir de um estudo profundo e extremamente exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Estudo de caso seria eu pegar um processo específico que foi de grande clamor na sociedade, no nosso caso do direito, né? Que foi de grande clamor na sociedade, e eu fazer a análise desse caso, fazer o estudo dele. Quando eu estou fazendo o estudo do caso, eu vou fazer uso do método bibliográfico também. Por quê? Porque eu vou ter que sustentar na doutrina tudo o que aconteceu lá. Não sei se vocês se lembram do caso do goleiro Bruno, que matou a namorada, que era modelo e tal. Se eu fizer o estudo do caso do goleiro Bruno, é um estudo de caso em que eu vou fazer uso de uma pesquisa bibliográfica automaticamente do método dedutivo, e é um estudo de caso. Então, pode ser um processo, pode ser um caso que aconteceu na cidade de vocês e que se tornou famoso, qualquer coisa que chame a atenção da sociedade e que seja o objeto da nossa pesquisa. No direito, geralmente é feito com processos de grande clamor público. O goleiro Bruno, o caso da Suzane von Richthofen, o do menininho agora, né, que apareceu no Fantástico esse final de semana. E aí nós temos a pesquisação. A pesquisação nós já estudamos. A pesquisação é aquela pesquisa que é cooperativa, que participa de um ato cooperativo, uma cooperação entre os nossos sujeitos da pesquisa para conosco. Então, seria eu pegar o direito e falar que eu vou ensinar o direito na escola. Eu vou montar um projeto, esse projeto tem que ser aprovado pela nossa instituição. Uma vez aprovado, eu vou na escola tal e eu vou aplicar esse projeto lá na escola tal para a turma do 9º ano, por exemplo, ou para os professores de tal disciplina. E aí eu vou levar lá esse projeto e cada passo que eu aplicar, cada passo que eu desenvolver esse projeto, eu vou estar trazendo respostas. Então, eu vou aplicar também um questionário, só que eu vou trazer uma resposta dia a dia da minha pesquisa, do desenvolvimento desse meu projeto. A cada resposta vai ser entendida como um ato de cooperação, de participação dos sujeitos para com a minha pesquisa. E quando eu for escrever, eu vou discorrer aonde foi feita a pesquisa, quem foram os sujeitos cooperativos ou participativos dessa pesquisação. É eu pegar e aplicar, não é eu ir visitar um lugar e de lá extrair entrevistas. Isso não é pesquisação. Pesquisação é quando eu vou levar conhecimento para lá e trago respostas desse conhecimento. Por exemplo, quero ensinar o direito constitucional numa determinada escola. E aí eu vou definir que eu vou fazer 10 encontros no ano e com várias atividades para que os participantes participem comigo dessa ação. Isso é uma pesquisação. Toda resposta que eu trouxer das atividades, das dinâmicas que eu apresentar, eu vou utilizar como fonte da minha pesquisa. Para isso, tem que ter autorização, inclusive do nosso público participante. Nós vamos ter que fazer um requerimento e uma autorização
requerimento que vai para o nosso conselho de ética da universidade e a autorização de cada um dos participantes. E se forem menores? Se forem menores, essa autorização será endereçada aos pais para que autorizem os seus filhos a participarem desse projeto de pesquisa, que será uma pesquisação, eu aplicar algo dentro da escola. A pesquisa participante, ela ocorre quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros de situações investigadas. A pesquisa participante, ela vai ser aquela pesquisa em que eu, pesquisador, vou bater um papo lá com a pessoa que está sendo investigada. Então, se eu for na cadeia, no presídio de Cáceres, e ouvir alguns educandos, é uma pesquisa participante, ele está participando comigo da minha pesquisa. E além de ser uma pesquisa participante, vai ser uma pesquisa fenomenológica, se eu descrever como é que é lá dentro, quando eu entrei, como eu fui recepcionado, como é a estrutura física de lá de dentro. Se eu descrever tudo isso junto, vai ser uma pesquisa fenomênica ou fenomenológica, participante, com, e aí agora, bibliografia, né, também. É uma pesquisa documental? Não. É uma pesquisa experimental? Não. É um levantamento? Vai ser um levantamento se eu ouvir vários reeducandos. Então, um tipo de pesquisa se correlaciona com o outro. O método fenomenológico é o descrever as sensações, os sentimentos, tudo aquilo que eu sinto quanto ao objeto da minha pesquisa. Então, no modelo que eu dei para vocês, no fórum da semana passada, era para vocês analisarem a imagem daquele polo de Cássio, daquele polo da Unemate, e vocês descreverem o que vocês viam naquela fotografia. Nós podemos fazer um trabalho no direito com fotografias? Podemos. Posso, por exemplo, tirar várias fotos de vários locais turísticos, por exemplo, do Mato Grosso. E aí eu fazer a análise fenomenológica de cada uma das fotografias, não da minha visita ao local. A foto pode ser minha ou de outra pessoa. E a foto, mesmo sendo minha, eu tenho que descrever a minha sensação a partir da análise de cada uma das fotos. O que eu sinto ao ver a foto? E aí vai ser a relação do eu e o outro, eu e o mundo. O que eu sinto ao ver aquela foto, ao analisar aquela foto? O que eu e as pessoas que dependem daquele ambiente sentem? E o que eu e toda a sociedade ao redor daquele ambiente sentem ao ver aquela foto, ao analisar aquela foto. Isso é a pesquisa fenomenológica, que também é muito utilizada dentro dos presídios, nas análises para a escrita das monografias de conclusão de curso. Esses tipos de pesquisa, né, aliados aos métodos, podem ser dois. Pode ser uma pesquisa qualitativa e pode ser uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é aquela que vai descrever qualidades. Ela vai trazer quais são as qualidades da bibliografia que eu estou utilizando, por exemplo. Uma pesquisa quantitativa é aquela em que eu vou ouvir pessoas. Toda vez que eu for ouvir pessoas, a pesquisa será quantitativa, porque eu vou fazer um censo, eu vou trazer uma análise do pensamento de várias pessoas. Então, uma pesquisa quantitativa, ela também pode ser fenomênica ou fenomenológica.
ela também vai ser dedutiva e bibliográfica, assim como a qualitativa vai ser dedutiva, bibliográfica, mas a qualitativa ela não pode ser fenomênica nem fenomenológica, porque eu não vou estar ouvindo ninguém. Na qualitativa, eu vou me basear somente nas obras, nas doutrinas, nos artigos científicos, e aí ela será qualitativa, dedutiva, bibliográfica. A maioria das pesquisas no curso de Direito são sempre qualitativas. Poucos são os acadêmicos que são ousados e se atrevem a fazer uma pesquisa quantitativa, que é muito mais prazerosa de escrever, muito mais fácil. A pesquisa qualitativa, então, na definição do Richardson, é a busca por uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais dos fenômenos. Ela tem um caráter eminentemente exploratório, procurando os aspectos subjetivos dos fenômenos e as motivações não explícitas dos comportamentos. O seu enfoque é o da profundidade, analisar cada vez mais a doutrina, ressaltando as particularidades e a complexidade dos fenômenos, comportamentos e situações. A pesquisa qualitativa não busca generalização, mas sim o entendimento de singularidades, de temas específicos. O contrato de responsabilidade civil do Estado no que tange à saúde. Ponto. Não vou fazer nenhuma pesquisa relativa à saúde, pesquisa campo. Vou fazer somente pesquisas bibliográficas, com base naqueles artigos científicos que eu encontrar na internet. A pesquisa será qualitativa. Na pesquisa qualitativa de abordagem do problema, há o assunto da existência de um vínculo indissociável entre o mundo dos fenômenos e a subjetividade dos sujeitos. Olha a dedução aí. Essa subjetividade não pode ser traduzida em números, porque eu vou ler o conteúdo e vou interpretar, vou deduzir, vou trazer a minha interpretação pessoal, a minha subjetividade. Se eu traduzir isso em números, significa que eu vou fazer uma pesquisa campo e eu vou aplicar um questionário em algum lugar. A pesquisa deixa de ser qualitativa e passa a ser quantitativa. As principais características da pesquisa qualitativa, segundo Trivinos, que é um outro autor de metodologia científica, podem ser resumidas em 3 itens. Pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Ela é descritiva, os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto e o produto. Os pesquisadores têm a análise de seus dados indubitavelmente. O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. Eu vou tratar da qualidade daquela produção. Eu quero fazer um estudo sobre todas as principais doutrinas de direito processual civil. E aí eu vou escolher os autores mais famosos da área e vou fazer um estudo de um determinado tema. Contratos, que todo mundo odeia, ou direitos reais. Vou fazer uma análise sobre os direitos reais na perspectiva do direito civil e processual civil, dos principais doutrinadores. Eu vou selecionar quais são esses principais doutrinadores. A partir dessa seleção, eu vou fazer uma análise imperfectível, né? Detalhada de cada detalhe do que pensam os doutrinadores dessa área que eu escolhi para fazer a minha pesquisa.
Pesquisa quantitativa é aquela que vai se basear no censo, né? Em que nós vamos fazer uso de quantidade. A pesquisa quantitativa tem como foco a dimensão mensurável dos fenômenos, buscando traduzir em números, opiniões e informações. É utilizada quando se sabe precisamente o que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Se vocês observarem essa frase, significa que nós vamos fazer a nossa pesquisa, que não deixará de ser bibliográfica, não deixará de ser dedutiva, mas eu vou levar um questionário que eu vou aplicar. Uma vez que eu vou aplicar esse questionário, eu já vou montar um questionário para buscar os objetivos da pesquisa. E nós vamos meio que manipular isso, porque eu vou conduzir esse questionário para aquilo que eu quero ouvir especificamente. Meu questionário não pode ser aberto, ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado para eu entender os conteúdos e atingir o meu objetivo principal. Se eu deixar o questionário aberto, a minha pesquisa ficará totalmente aberta, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, principalmente na graduação, é fechar cada vez mais a pesquisa. Nós vamos começar a abrir a pesquisa no mestrado, abrir um pouco mais no doutorado e no pós-doutorado. E aí tem os pensamentos do Richardson e do Gil também quanto à pesquisa quantitativa, que é o emprego de uma quantificação para eu coletar as informações por intermédio de dados estatísticos. Aí vai entrar aquela história do 30%. Dentro do problema que eu estou querendo pesquisar, eu tenho que ouvir 30% das pessoas envolvidas para que a minha pesquisa tenha uma boa fundamentação, uma boa qualidade. Essa pesquisa ela vai ser também descritiva, ela vai estar explorando e vai estar trazendo muitos porquês. Por que que tal coisa é assim, assado? Esses porquês vão estar presentes pelo fato de que nós estamos indagando as pessoas. O nosso fórum de hoje, que é o fórum de número 3, pede para vocês trazerem a diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Pesquisa qualitativa é a qualidade que vai surgir a partir dos métodos bibliográfico e dedutivo. Então, a pesquisa qualitativa, eu não vou ouvir pessoas. Quando eu for ouvir pessoas, a minha pesquisa será quantitativa. E aí eu vou fazer uso do método de questionário, de entrevistas. Essas entrevistas podem ser abertas, podem ser fechadas, né? E por aí vai. Alguém tem alguma pergunta sobre esses temas? Cada um desses tipos de pesquisa, desses métodos de pesquisa, estão inseridos dentro do nosso SIGA. Eu coloquei uma apostila lá para vocês, e essa apostila é aquela que vocês vão guardar com todo amor, carinho e paixão para o resto da vida, porque quando chegar lá na hora de escrever a monografia de conclusão de curso, vocês vão precisar fundamentar a pesquisa de vocês, tanto no resumo quanto na introdução. E lá vocês vão encontrar nessa apostila pronto, inclusive com a citação desses autores que eu citei para vocês e de outros. Então, nós só vamos identificar o método na hora de escrever, identificou o método, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está pronto dentro dessa apostila aí que o professor disponibilizou para vocês. E ontem, né, foi o dia de entrega da nossa resenha crítica de um filme. E eu aposto que vocês falaram, esse professor é louco, não existe resenha crítica de filme. Existe. A resenha ela pode ser feita para filmes e para obras, né, doutrinas.
eu costumo fazer a resenha crítica de todas as obras que eu leio, de todas as doutrinas que eu leio. Por quê? Porque quando eu for escrever um artigo científico para um congresso, for participar de um evento, for escrever uma monografia, um TCC para alguma pós-graduação, eu não preciso voltar e ler o texto inteiro. Eu não preciso voltar e assistir o filme que eu assisti há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu já tenho a minha resenha guardada. Uma resenha bem feita me faz ganhar tempo, né? E aí eu observei que todos foram bem na identificação do filme, né? Todos colocaram quem é o diretor do filme, né? Aí diz quando que foi feito o filme e tal. E aí vem o número 2, credenciais da autoria, que numa resenha tradicional é a biografia do autor. No nosso caso do filme, seria do diretor, né? Quem é o diretor do filme? Quais são seus principais trabalhos? Com isso, nós já temos o olhar de como será o filme. Digesto. Digesto é o resumo da obra se fosse de uma obra doutrinária, né? Ou de um dos clássicos do direito. No nosso caso do filme, é o resumo do filme, é a história do filme. Suponhamos que eu não assisti o filme e eu vou ler o digesto de vocês. Para que eu ler o digesto, eu tenho que entender o filme todo com riqueza de detalhes. Então, é um resumo que não se faz em um parágrafo, 2 frases, 3 frases. Depois disso, vem a crítica da autoria. O autor, o diretor do filme, ou o autor da obra, se fosse o caso, o diretor do filme, ele faz uma crítica a alguma coisa. O que ele está criticando? Será que ele está criticando a prática da advocacia, da defensoria pública lá nos Estados Unidos? Talvez, né? Será que ele está criticando os possíveis golpes em que as pessoas podem cair por serem pessoas extremamente carentes numa sociedade individualista como a nossa, e como frisa Stuart Hall na obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade? Também é cabível. Várias foram as respostas que vocês colocaram, todas elas estão corretas, com toda certeza, porque cada um tem a sua análise subjetiva do filme que foi proposto. Crítica do resenhista. É a crítica de vocês que assistiram o filme. O que vocês dizem sobre o filme? Qual é a crítica que vocês fazem do filme? O filme é extremamente surpreendente, não é? Porque ninguém imagina que ele vai ter aquele final que, a propósito, parece que já está sendo produzido o número 2, né? E aí, com certeza, nós iremos assistir. Depois vem as conclusões da autoria. É a conclusão do diretor do filme, né? Porque nós somos o resenhista. A que conclusão o diretor do filme chegou? E como que eu vou descobrir o que é isso? Isso é a tal da lição de moral. Qual é a lição de moral que o diretor do filme quis mostrar? Qual é a lição de moral que eu extraí da obra? Então, se fosse uma doutrina, por exemplo, o que ele quis me mostrar? Um texto, o que ele quis me mostrar? Um conto de fadas, o que quis me mostrar? Qual que é a consciência? Qual que é a lição de moral que vem me mostrar o filme? Essa é a resposta cabível, então, nas conclusões da autoria. E nas citações mais importantes. Se fosse uma obra, nós iríamos destacar frases, né, importantes da obra que me remeteriam a conteúdos extremamente importantes, que só de eu bater o olho eu veria que é importante, que está presente na obra. Iria colocar essas citações com o recuo de 4 centímetros, reduzir a fonte para 10, num espaçamento simples, entre parênteses, colocar o sobrenome do autor da obra, vírgula, o ano, vírgula, P minúsculo, ponto, o número da página e fechar o parênteses.
No nosso caso, que é um filme, eu vou destacar frases, falas importantes das personagens do filme. E aí eu pedi que destacasse ao menos 5. Então, era para vocês destacarem 5 falas de grande importância, que se relacionam com o nosso direito, né? É óbvio. E, entre parênteses, colocar apenas o nome da personagem que disse essa frase, que é importante e que acaba traduzindo o nosso filme. Se fosse uma obra, seriam as frases importantes que traduziriam a obra. Por isso que é muito importante, então, nós fazermos resenha de tudo que nós formos ler e de filmes, que os filmes também podem fazer parte do nosso trabalho de conclusão de curso. Hoje, o que está muito em voga, né, sendo muito utilizado, são fazer as monografias de conclusão de curso com ênfase em séries. E os viciados aí nas séries podem fazer as suas monografias de conclusão de curso baseadas nas séries, que são chamadas de streaming. Então, a série não sei que lá, com ênfase nas perspectivas jurídicas, por exemplo. E aí nós podemos fazer essa amarração aí, essa concatenação de ideias e estarmos desenvolvendo uma pesquisa. Se vocês já observaram lá no nosso SIGA, eu coloquei também um vídeo que fala de trabalhos acadêmicos. Como fazer a capa, a contracapa e o sumário de um trabalho acadêmico. A capa, sempre eu vou colocar o nome da instituição, o curso que eu faço, né, o departamento, e abaixo vai vir o título do trabalho, depois vem o nosso nome, a cidade, o estado e abaixo o ano, na capa. Na contracapa, no topo, vem primeiro o nosso nome, depois vem o nosso título do nosso trabalho. Depois do título do nosso trabalho, vai vir lá monografia, ou trabalho, ou pesquisa, apresentado a quem solicitou, ministrado pelo fulano de tal, ou orientador, se for caso de monografia, dissertação ou tese, monografia, apresentada, orientador, põe o nome do orientador, abaixo a cidade, o estado e o ano. Capa, contracapa, que é a folha de rosto, e vem depois o sumário. O sumário, a regra básica na monografia é subdividi-lo em 3 capítulos. Isso é a base. Então, eu vou subdividir em 3 capítulos, e cada capítulo eu vou subdividir em 3 subcapítulos. Hoje, nas normas atuais da ABNT, nós não falamos mais capítulo, nós falamos sessões. Então, na primeira sessão, na segunda sessão e na terceira sessão, nós teremos subdivisões. Na primeira sessão, eu vou subdividir em 3, a segunda em 3, a terceira em 3, depois vem a conclusão e as referências. Na Unemate, no campus de Cáceres, por exemplo, é utilizado ainda o termo capítulo, mas o termo mais atual da ABNT são sessões, tá? Cada sessão traduz pontos importantes oriundos do meu título. E dentro desses capítulos ou dessas sessões, eu vou dissecar os temas, por isso que eu vou subdividir em 3. E o ideal é fazer 3 capítulos, subdividido em 3 sessões, para que tenha um padrão estilístico. Se não, já pensou subdividir em 3 capítulos, aí no primeiro capítulo eu coloco 2 subseções, no segundo capítulo eu coloco 3 subseções, e no terceiro capítulo eu vou colocar apenas uma subseção.
não tem uma estilística, vai fugir a sistematização, né, que a gente fala tanto. Além disso, nós podemos fazer uso de citações introdutórias nos capítulos. Então, eu posso colocar capítulo 1 e colocar apenas uma citação, uma frase, um pensamento, o trecho de uma música que se correlacione com o conteúdo do primeiro capítulo. E aí eu não escrevo nada nele, somente isso. E aí eu vou lá, 1.1, vou colocar o meu primeiro subtítulo. E nesse meu primeiro subtítulo, aí sim eu vou começar a discorrer sobre o assunto. Geralmente, nós vamos seguir a mesma ordem que o Norberto Bobbio fala na teoria do ordenamento jurídico, né? Nós vamos seguir uma ordem decrescente. Nós vamos seguir uma ordem que vai vir do mais simples para o mais complexo. Essa é a ordem da formação das leis, e nós vamos seguir isso também na hora de escrever a nossa monografia, a nossa dissertação de mestrado, a tese de doutorado ou o artigo científico. O que isso significa? Significa que nós vamos colocar, então, num primeiro momento, eu vou tratar do tema de forma geral. Num segundo momento, eu coloco ele dentro do direito especificamente. E num terceiro momento, eu vou tratar do meu objeto de pesquisa. Então, eu quero falar da importância do Rio Paraguai na cidade de Cáceres. Sobre o que eu vou ter que falar primeiro? Se eu tenho que tratar do tema de assunto de forma geral, eu tenho que fazer uma história de Cáceres e contar que a cidade de Cáceres é uma cidade histórica cortada pelo Rio Paraguai. E aí eu vou fazer toda a parte histórica, né? Vou historicizar o meu tema. Capítulo 1. Capítulo 2. Qual é a relevância disso no direito? Aonde que aplico isso no direito? Vai estar dentro do direito ambiental. E aí eu vou descrever o que é o direito ambiental, capítulo 2. Capítulo 3, qual a importância e relevância do Rio Paraguai para a cidade de Cáceres? No 3, que eu vou exclusivamente tratar do meu assunto específico. E aí eu posso, dependendo do método que eu escolher, eu posso fazer entrevista com as pessoas, ou eu posso focar somente na pesquisa bibliográfica, que será dedutiva e qualitativa. Então, depende de como será o nosso tema, nós vamos seguir a ordem de estrutura para a construção do sumário. Se for um artigo científico, o artigo científico, a regra é que ele não comporta subdivisões dentro dos capítulos ou dentro das seções. O artigo científico ele vai ser composto daquele resumo que nós falamos na aula anterior, onde as palavras-chave do resumo não podem estar escritas no texto, no título. O resumo deve ter de 250 a 500 palavras, e aí ele terá uma introdução, será subdividido no capítulo 1, 2 e 3, e conclusão e referências. Dentro de cada capítulo, não há subdivisões. Então, muitos pensam que é mais fácil escrever um artigo científico pelo fato dele não ter subdivisões dentro dos capítulos. Não é. É muito mais difícil. Por quê? Porque no artigo científico nós temos que condensar cada vez mais as ideias, que seriam as subdivisões que tem dentro dos capítulos da monografia. Então, não vai ter no artigo científico capítulo 1, aí 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 3.3. Isso não vai existir num artigo científico, tá? Então, eu gostaria que vocês observassem lá no SIGA como que faz, né, a capa, a folha de rosto ou contracapa e o sumário, o índice, né, a regra sumário, que tem um vídeo lá para vocês para isso. Respondam ao nosso fórum o que é o método qualitativo e o método quantitativo. E eu gostaria que vocês, que eu já coloquei, inclusive, lá no nosso grupo do WhatsApp,
que vocês fossem pensando em que área do direito vocês gostam mais, o que chama mais atenção, o que chama a atenção de vocês na cidade de vocês e que o direito poderia trazer uma solução. Por que que eu estou pedindo isso? Porque nas próximas aulas nós vamos começar a montar um projeto de pesquisa. Então eu vou ensinar para vocês a estrutura do projeto de pesquisa e cada um vai começar a montar o seu pré-projeto de pesquisa. Para quando chegar lá na disciplina de monografia 1, vocês terem o pré-projeto. E aí nós vamos construir lá na aula de monografia 1, com o professor da disciplina, o projeto em si. Só que vocês já terão a base pronta, que nós vamos construir aqui juntos, que vai ser os últimos dias aqui das nossas aulas, né? Então, a partir da próxima semana. A semana que vem, parece que o dia no calendário está como dia não letivo. Então, o professor vai analisar e ver o que nós fazemos. Se nós mantemos o nosso horário, ou se eu gravo a aula e coloco lá, ou se tentamos agendar um outro dia, nem que seja tarde, à noite, ou até mesmo de manhã. Mas, de qualquer forma, a aula será colocada junto ao SIGA, tá? E eu vou comunicar a vocês. O que eu gostaria que vocês fizessem, então, é pensar na área do direito que mais chama a atenção de vocês, o que na sua cidade, no seu município, no seu estado, na sua nação te incomoda e que nós no direito podemos trazer uma solução para nós construirmos o nosso projeto, nosso pré-projeto de pesquisa. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, o nosso grupo lá no WhatsApp, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aqui também pode ficar à vontade. Em síntese, é isso. O conteúdo dos slides também está lá no SIGA para vocês acompanharem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Não? Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarmos juntos nessa aula. Parece um tanto metódica, um tanto quanto chato, mas vocês vão ver que na hora de aplicar, vocês vão aplicar com mais facilidade. E façam o download daquela apostila que eu coloquei lá, guardem ela 7 chaves, não empresta para ninguém, é só de vocês, aquilo é um segredo total, que vai estar pronto. Quando precisar falar de metodologia, é só bater o olho lá, Ctrl+C, Ctrl+V, que está prontinho para a gente utilizar. Eu utilizo a minha até hoje, só bater o olho, copiar e colar para todo o congresso, todo o trabalho que vocês forem fazer. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês. Hashtag fiquem em casa, né? Que a coisa tá séria aí. Estamos passando por maus bocados. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Quaisquer dúvidas podem chamar no nosso grupo do WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.